Bom dia, amores, bom dia, bem-vindos a mais uma história aqui no nosso canal, mais uma história aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso mundo gringo. E a história hoje é de uma gringa, sim, temos uma gringa no mundo gringo. Já tivemos algumas gringas aqui no mundo gringo, né? E hoje é mais uma. Bom, vamos lá, nossa história de hoje. Se tá chegando agora, deixa um oi, Dani, aí nos comentários para o YouTube entender que vocês gostam do vídeo e mandar os vídeos para vocês todos os dias. Não esqueça que todos os dias, 8 horas da manhã, horário de Brasília, temos vídeos aqui no canal de segunda a sexta. A não ser, como ontem, aconteceu algo excepcional que eu não consegui gravar e o vídeo saiu mais tarde. Mas, normalmente, segunda a sexta, 8 da manhã, horário de Brasília, os vídeos já estão no canal, tá bom? Deixe também seu joinha, se não está inscrito, se inscreva. E aqui embaixo, no box de informação, segue lá no Instagram também, gente. Eu fiz um Instagram pro Mundo Gringo, que eu vou deixar aqui embaixo já pra vocês. Tem o meu pessoal, Dani Delanos, que aí eu mostro um pouquinho da minha vida. Tem o do Mundo Gringo, que eu quero botar muitas matérias pra vocês, inclusive sobre scammers, sobre esses golpes da internet. Então eu quero colocar lá também, tá bom? Então é isso. Segue lá, aperta aqui e tem a playlist do Mundo Gringo, se você tá chegando agora, para você assistir todas as nossas histórias do canal. Bora lá! Dani, mais uma história pro Mundo Gringo, mas nesse caso a gringa sou eu. Meu nome é Alice, tenho 35 anos e sou portuguesa. Cresci no campo, numa família conservadora, onde nunca faltou nada, exceto um pouco de atenção. Na época, meus pais não tinham muito dinheiro, então vivemos na casa dos meus avós maternos, onde eles tinham um pequeno café. Em Portugal, gente, um café quer dizer um pequeno bar onde se servem bebidas, café expresso e onde gente desocupada fica a tarde toda. E uma pequena mercearia. Isso é ela que tá falando, tá, gente? É portuguesa. Não venham aqui falar que... Como assim, Dani, gente? Tá aqui. Ela que botou. Meu pai era uma pessoa muito fechada e autoritária. Nunca me deu atenção, pois a prioridade dele sempre foi o trabalho. Minha mãe trabalhava na agricultura, cuidava da casa e de mim, e tinha que obedecer às ordens e ao autoritarismo da minha avó, da minha avó. Meu avô tanto cuidava do café-bar, como trabalhava na agricultura com a minha mãe. Eles tinham vários terrenos que cultivavam e cuidavam de animais. A minha avó era autoritária com todos. Ora ela cuidava do café, enquanto o marido e a filha trabalhavam no campo. E algumas vezes ela tinha chilique, quando não recebia a atenção das pessoas em volta dela. Os chiliques dela eram cheios de drama e gritos. Cheguei a acordar com os gritos dela uma vez, só porque ela dizia que tinha dor na cabeça. A minha família, quando estava ocupada com o trabalho, e a minha avó, quando ela estava com dor de cabeça, eu ainda ficava responsável pelo café e pela mercearia se chegasse algum cliente. Então, se a avó estivesse passando mal, ela que tinha que ficar lá. E assim foi, sem grandes problemas, pois toda a gente conhecia, acho que todo mundo conhecia todo mundo, né? Até que um dia um cliente começou a prestar mais atenção em mim. Na época, no café, existia uma máquina de videojogos e os clientes mais jovens, adolescentes e adultos, começavam a jogar. Eu gostava sempre de ver as pessoas jogarem e eu subia numa cadeira para vocês verem o quão pequena eu era. E foi assim que pela primeira vez eu senti as mãos daquele cliente debaixo da minha saia. Eu senti uma mistura de medo e nojo e saltei da cadeira para fugir dele. Claro que ele só fazia isso quando estávamos nós dois. Lembrando que minha família me deixava sozinha vigiando o negócio, né? Muitas vezes o cliente chegava, servia um cliente, mas o cliente ficava bebendo a cerveja enquanto eles voltavam para o serviço e eu ficava lá sozinha. Esse homem chamava-me para perto dele e eu ia com medo, pois ele aliciava-me e depois, quando me tocava, eu fugia. Felizmente nunca passou disso, pois chegava sempre alguém e ele parava. Eu nunca contei isso para minha família, pois eu sabia que além deles não acreditarem, talvez eu ficaria de castigo, pois na cabeça deles eu estava mentindo. Subitamente esse homem desapareceu e eu fiquei super feliz, pois eu achava que ele era o problema que eu tinha, né? Então eu fiquei feliz dos meus problemas terem acabado. Os anos se passaram e eu sempre via minha mãe a sofrer por não ter o amor de alguém.
E eu tinha que ir com ela para todo lado, pois meu pai não queria nem saber. Aos 13 anos, a condição financeira dos meus pais melhorou e nos mudamos para nossa casa. Eu achava que as coisas também iriam melhorar, mas eu estava enganada. O casamento dos meus pais ia de mal a pior e eles tinham muitas discussões. A minha mãe, ela era humilhada e ela estava sempre sozinha. Aliás, sozinha não, sempre comigo. Meu pai tinha uma vida de solteiro, a vida que ele queria. E com isso eu passei a ser o marido da minha mãe. Caraca, gente, que forte, né? Então a mãe dela era mais uma daquelas viúvas de marido vivo que a gente sempre fala por aqui, né? Então ela disse que ela começou a ser o marido da mãe, que eu entendi. Ela andava com a mãe para cima e para baixo, né? Bom, sendo filha única, toda a família me pressionava para cuidar da minha mãe e eu vivia debaixo da saia dela. Espero que vocês tenham essa expressão no Brasil. Sim, nós temos. Meu pai só sabia em que escola eu estudava. Gente, eu tô tentando passar aqui para o português abrasileirado, tá? Meu pai só sabia em que escola eu estudava porque não havia outra nas redondezas. Porque, tipo, o pai dela cagava, né, para o que ela fazia e para a mãe dela. Eu estava farta daquilo. Eu queria ter minha independência, pois eu me sentia sufocada pela minha mãe. Ela sempre me disse para eu estudar e ter a minha independência financeira, pois ela dependia do meu pai. Foi então que eu tive uma ideia. Pedi aos meus pais para me deixassem estudar na cidade. Eles, apesar de tudo, achavam que eu poderia ter uma educação melhor se eu estudasse na cidade grande. Bom, gente, eu sempre fui uma menina responsável, estudiosa, educada, mas de personalidade forte. Eu estava numa cidade onde eu não conhecia ninguém. Eu odiava a minha escola. Eu não podia lanchar depois da escola, pois a minha tia, então ela morava com a tia, implicava. Mesmo dizendo que eu lanchasse na escola com uma amiga. Ela contava para minha mãe não fazia nada. Eu comecei a me sentir cada vez mais triste, sozinha e me tornei uma adolescente com falta de afeto. Todas as vezes que eu tentava conversar com a minha mãe, eu dizia que achava que ninguém gostava de mim. Ela gritava e dizia que eu era mal agradecida, pois eles me davam tudo o que eles podiam. Eu com 15 anos, e foi aos 15 anos que eu descobri que na cidade vizinha estudava um rapaz da minha terra natal. Vou chamar ele de Bruno. Ele estudava na mesma escola que eu. Como todos os fins de semana, ambos tínhamos que regressar para a casa dos nossos pais. Então a gente fazia parte da viagem de autocarro, de ônibus, juntos. Começamos a namorar pouco tempo depois. E ali eu encontrei o meu porto seguro. Aliás, eu achava. A minha tia descobriu o namoro e obrigou eu a contar aos meus pais e foi mais uma discussão. No entanto, para minha surpresa, eles não proibiram o namoro com Bruno. E sempre houve uma tensão entre Bruno e minha família. Bruno começou a dizer que minha família não gostava dele porque ele era pobre e eu acreditava. Rapidamente as coisas começaram a escalar e ele começou a me pressionar cada vez mais. Bruno era ciumento, dizia que tinha feito sacrifícios para ficar comigo e ficava com raiva se eu saísse com os meus amigos sem ele. Bom, com 17 anos eu estava no último ano do ensino médio. Ela falou que em Portugal é secundário, mas eu acho que no Brasil é médio. E a minha vida era um inferno. Eu tinha poucos amigos e Bruno cada vez mais controlador e manipulador. A minha tia quase não falava comigo e a relação com meus pais também não era boa. Foi aí que eu comecei a ter minhas primeiras crises de ansiedade. Eu fui obrigada a ir no psiquiatra, onde eu tomei calmantes. A minha tia leu meu diagnóstico na frente de toda a família sem o meu conhecimento. Dani, eu me senti muito exposta ali, senti minha privacidade violada. Mas a minha família ignorou completamente o diagnóstico, incluindo os ataques de pânico que eu tinha. A única pessoa que podia ter ataque de nervos era minha avó. Todo o restante era irrelevante.
Nesse ano eu tive que fazer os meus exames que davam acesso à faculdade, que é mais ou menos o equivalente ao Enem no Brasil, ela disse. As minhas notas cada vez mais baixas. E a minha adorada tia me disse que se eu continuasse assim, eu não chegaria nem na porta da universidade. Não só entrei na universidade, como entrei no curso que eu queria, que era Engenharia de Informática, um dos mais difíceis daquela universidade. Ai, gente, a vontade que eu tive de jogar isso na cara da minha tia, mas eu sou muito educada, então não falei nada. Meu primeiro ano na universidade foi todo em conjunto com crise de ansiedade. Eu não conseguia nem prestar atenção nas aulas, eu reprovava nos exames todos por entrar em pânico e eu esquecia tudo que eu tinha estudado. O meu peito doía de ansiedade. Bruno cada vez pior. Ele nunca me bateu, mas ele me controlava. Eu tinha que dizer exatamente onde eu estava e ele adorava me humilhar. Ele pegava meu celular e enviava mensagens ameaçando meus amigos sem eu saber. Ele me convenceu a usar uma aliança como aliança de casamento, mas ele não usava dele. E ele me convenceu a abrir uma conta no banco com ele. Entretanto, a minha mãe descobriu e discutiu muito comigo e me obrigou a fechar essa conta. Bruno reagiu mal, mas ele aceitou. Ele também me dizia: agora que você vai para a universidade é para estudar, não é para você ficar saindo à noite e logo depois nós vamos nos casar. Mas ao mesmo tempo ele infernizava a minha vida, ele me deixava mais nervosa. Cada vez que eu dizia que tinha um exame, parece que ele me deixava mais nervosa ainda. No fundo, ele queria que eu desistisse da faculdade, mas eu, nesse aspecto, eu fui mais teimosa que ele. Ele dizia que as meninas que iam para a universidade viravam todas putas e que eu o traía. Um dia, a escola da irmã mais nova dele foi visitar a minha universidade. E ele disse: amanhã a turma da minha irmã vai visitar a sua universidade. Vê se não vai fazer ela passar vergonha lá. Gente, eu só estudava na biblioteca. Das poucas vezes que eu saía com os meus amigos, eu nem dizia nada para Bruno para não discutir. Mas ele acabava sempre descobrindo e as discussões eram piores. Ele me acusava de mentir e de traí-lo e falava que eu não valorizava o que ele fazia por mim. Eram horríveis nossas discussões e cada vez ficava pior. Todas as semanas haviam discussões, até que um dia eu disse: na próxima discussão acabou. Ele disse: ok. Mas obviamente ele não acreditou que seria assim. Na semana seguinte foi a gota d'água. Terminei com ele. Isso aconteceu na porta da casa dos meus pais. Ele implorava para eu não terminar com ele, mas eu continuei firme. Lembro que naquele dia eu entrei no carro dele, mas deixei o meu pé para fora, o carro com a porta aberta, pois algo na minha intuição dizia para eu não entrar naquele carro. Ele, enquanto me implorava para a gente não terminar, me dizia: amorzinho, por favor, põe o pé para dentro e vamos conversar. Dani, foi aí que eu tive a certeza que eu tinha que deixar meu pé para fora e foi a melhor decisão. Naquele momento, eu tive a certeza que se eu estivesse dentro daquele carro com a porta fechada, ele tinha arrancado e me sequestrado. Bruno era maluco. Eu chorava tanto e minha mãe acabou vindo pro lado de fora para ver o que estava acontecendo. E Bruno começou a gritar, falando: deixa a rapariga em paz. Para quem não sabe, gente, rapariga em Portugal é um insulto, ela disse. Bom, minha mãe me mandou sair do carro. Ele ainda tentou convencer minha mãe, mas ela disse sem efeito, né? Não conseguiu convencer a mãe dela. Eu saí daquele carro e assim tudo terminou. Meu peito doía de tanto estresse, tristeza, tensão. Então eles terminaram ali. Ela falou assim que nos dias seguintes ele continuava a mandar mensagens e inventou uma história maluca para eu voltar com ele. Até minha melhor amiga ele convenceu. E ela tentou me convencer a voltar.
Eu não acreditei nele, nem nela, e não voltei. Uma noite eu tinha ido numa festa popular com a minha família e de repente alguém me tocou propositalmente nas costas. Olhei para trás, mas não vi quem era. Na mesma hora recebi uma chamada dele, onde ele escreveu exatamente a roupa que eu estava, né? E disse que alguém tinha me tocado nas costas e disse: cuidado, não anda sozinha, alguém pode te fazer mal. Dani, minha terra natal é um lugar muito pequeno, onde o único perigo que tem é um bêbado falhar a chave da fechadura ou um animal atravessar a rua na estrada. Acho que nunca teve assaltos lá. Em 35 anos, ninguém foi morto, nem roubado, nem raptado. Mas eu fiquei com medo. Eu sabia que tudo que ele tinha inventado era mentira, que ninguém queria me fazer mal, mas que ele sim poderia me fazer mal. A minha melhor amiga me convenceu a voltar para ele. Não, estava tentando me convencer ainda assim a voltar para ele. Foi aí que eu deixei de falar com os dois. Deixei de atender os telefonemas e responder mensagens. Nessa altura, minha tia decidiu ser compreensiva e me ajudou um pouco. Assim consegui me livrar do embuste aos 18 anos. A minha mãe sempre me disse para eu ter meu próprio dinheiro, mas o que ela nunca me explicou foi o que era um relacionamento abusivo, o que era que violência doméstica não era só física, né? Então ela diz que a mãe dela, apesar de sempre falou assim, você tem que ser independente, você tem que ter seu dinheiro, você tem que isso e aquilo, ela não sabia o que era um relacionamento abusivo. E com o Bruno, ela estava num relacionamento completamente abusivo desde o início, desde os 16 anos. E ela tinha 18 anos, gente, muito novinha. Bom, meus relacionamentos seguintes não foram abusivos como esse, mas eu sempre me relacionei com homens complicados. Eu, na minha inocência, eu achava que eu iria mudá-los. Bom, sei, a gente sempre fala aqui, né? Eu sempre me coloquei à disposição deles, pois eu achava que se eu fosse compreensiva, eles iriam gostar mais de mim. Por outro lado, era só o espelho do que eu tinha na casa dos meus pais. Aos 20 anos eu comecei a me relacionar com o Daniel. Ele não era abusivo igual Bruno, mas também não era a pessoa mais compreensiva do mundo. Terminávamos e voltávamos, até que um dia, a terceira vez, foi definitivo. E assim foi. Pela primeira vez ele me insultou por e-mail. Eu nunca respondi, mas deixei de falar com ele. Aos 25 eu comecei a namorar com Jorge. No início era tudo um mar de rosas e ele um amor. Eu estava terminando a tese do mestrado e ele me apoiou muito. Foi um período complicado da minha vida, pois eu odiava a minha tese. Quase um ano depois, Jorge começou a ficar diferente, cada vez mais distante, mais doente. Eu sabia que ele tinha gastrite crônica, então ele ficou doente várias vezes. Mas houve um momento que era demais. Então ele foi diagnosticado com depressão, mas ele nunca me deu detalhes sobre isso. Eu não conseguia entender, eu tentava ajudá-lo em tudo, tentava tirá-lo de casa, mas parece que era pior. Passei então a deixar ele no canto dele. Parece que só minha presença incomodava ele. Nunca queria ir comigo a lugar nenhum, mas ia pro bar beber com os amigos. Isso eu descobri depois. Bom, eu tinha muitos problemas de autoestima. Eu tinha vergonha até de me despir na frente do meu namorado. Ele estava com depressão e eu estava indo pelo mesmo caminho. Eu senti que eu estava desperdiçando minha juventude, até que um dia um colega de trabalho começou a me dar atenção. Fisicamente não aconteceu nada, mas emocionalmente eu estava envolvida com uma pessoa e tivemos conversas menos próprias. Eu percebi que aquilo não estava certo e que eu estava fazendo era uma traição. Então ela quer dizer que mesmo que fisicamente eles não tiveram nada, eles ficavam conversando coisas que, né, ela deduziu que era uma traição. Conversei com meu namorado, sem contar do colega do trabalho, e decidimos então terminar tudo. Nesse mesmo dia, ele me disse que ele tinha me traído. Perguntei por que ele tinha feito isso e ele respondeu que meus amigos faziam, então eu achei que eu também podia fazer. Eu fiquei sem chão, fiquei chocada, não consegui nem insultá-lo. Decidi que eu não deveria contar do meu colega de trabalho depois do que ele fez, pois eu poderia me sentir culpada.
Antes de terminar com o Jorge, decidi procurar ajuda psicológica e chorei muito na minha primeira consulta. Eu me senti pior do que pano de chão. Eu continuei a dar conversa ao meu colega de trabalho, pois eu precisava de uma atenção masculina, sabe? Aquilo estava me fazendo bem. Continuei então a conversar com ele. E eu acho que isso fez parte da minha terapia. Pouco depois decidi não alimentar mais nada com esse meu colega de trabalho, pois ele era casado. Nessa altura eles nunca tiveram nada, tá, gente? Era só conversa, como ela disse aqui. Pouco depois, nessa altura eu não queria nem mais saber se o homem era casado ou não. Eu tinha sido traída sem motivo nenhum e não queria nada sério com homem nenhum. Também não era eu que ia procurá-los, né? Eles me procuravam primeiro. E eu pensava, eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Então os anos passaram e eu comecei a me divertir. Jorge foi meu último namorado. Eu tinha 28 anos. Eu quis finalmente deixar a vida daquele tipo sexo sem compromisso para trás e quis arranjar um namorado, depois que ela se divertiu bastante. Dani, uma furada atrás da outra. Só homem embuste, que não queria nada comigo. E os poucos que queriam eram pelos motivos errados, tá? Aos 28 eu fui para Manchester. Manchester na Inglaterra, né? E tudo correu mal. Os homens olhavam para mim de uma forma sexual. Eu odiava meu trabalho, eu odiava a casa que eu vivia. Eu tinha cada vez mais ataques de ansiedade. Minha família nunca foi compreensiva. Mas eu decidi que 6 meses depois eu voltaria para Portugal. Durante esses 6 meses, meu avô materno, uma das figuras paternas do início da minha história, ele ficou muito doente e faleceu poucos dias depois de eu regressar para Portugal. Se eu já estava um verdadeiro caco com a morte do meu avô, eu fiquei pior ainda. E vieram mais problemas familiares. Eu percebi que eu não estava bem e eu tive a certeza que se eu precisasse de ajuda, eu teria que pedir ajuda psicológica, pois nunca eu teria o apoio da minha família. Assim eu fiz. Fiz terapia durante 2 anos e abordei tudo. Desde a relação com a minha família, a relação com o embuste. Pois... por que eu só me sentia atraída por homens errados, tá? E também a minha relação de ódio que eu tive com a Inglaterra, com Manchester, né? Claro que no meio disso tudo conheci um semi-embuste, Lorenzo, um italiano que conheci numa das minhas viagens a trabalho para Manchester. Depois de uma boa quantidade de coquetéis, acabamos nos envolvendo. No dia seguinte, acordei e pensei, meu Deus, foi bom, mas essa pessoa nunca mais vai falar comigo. Para minha surpresa, eu estava enganada. Ele continuou sim a falar comigo, ia sempre perguntando por que eu não voltava para Manchester. Eu dizia que não era minha intenção, né, ir para lá. E fiquei assim, nossa, esse homem bonito, cavalheiro, interessante, divertido, era bom demais para ser verdade. Tinha alguma coisa que não estava batendo, esse cara toda hora insistindo de eu voltar lá. Ela estava se achando, ela estava com a autoestima baixa, né, gente? Então, ela achou muita areia para o meu caminhãozinho. Bom, ela falou assim que ela se lembrou que Lourenço gostava muito de fotografia e ele tinha dado o Instagram dele para ela. Aí ela falou que foi lá um dia no Instagram dele e ela percebeu que Lorenzo era comprometido. Então, por isso, Lorenzo nunca deu a ela o número de telefone dele, nunca combinava de sair com ela nos finais de semana, quando ela estava em Manchester, né? E que toda aquela conversa, quando você vai voltar para Manchester, era só um propósito. E isso magoou muito. Tudo isso me serviu de lição. Eu aprendi a ler melhor as pessoas. Nossa, gostei disso também. Temos que ler as pessoas, sim. Hoje em dia eu tenho uma relação melhor com a minha família e tenho uma relação ótima comigo mesmo. Eu tô solteira há 9 anos. Eu me cansei de tudo. Desses lixo masculino. Gente, eu não tô a dizer que todos os homens são lixos, mas os que passaram por mim...
Ela falou assim que não aguenta mais relacionamento descartáveis. Eu ainda não decidi se eu quero alguém na minha vida ou não, mas até lá eu vou aproveitando a boa vida que eu tenho. Eu tenho uma ótima carreira profissional, vivo em Manchester desde 2019, mudei por causa da minha profissão, da minha carreira, a empresa que ela trabalha, né? Tento levar a minha vida da melhor maneira e sempre que eu preciso volto à terapia. A minha história não é tão má quanto as histórias das outras Alices, mas pode ter sido se eu tivesse continuado com o embuste do Bruno. E eu gostaria muito que minha história servisse de exemplo para detectar comportamentos potencialmente abusivos e mostrar a importância de ter um bom ambiente familiar e dizer a todas as Alices que eu consegui me livrar disso e elas também vão conseguir. Aí ela disse assim, né, que ela agradece pra gente partilhar a história dela. Bom, todos os nomes aqui já foram trocados, né? E ela falou que espera muito conseguir ajudar mulheres em situações vulneráveis. Eu acho que você vai conseguir sim, Alice. Olha, eu acho que o que você falou aqui é bem aquela coisa, é bem verdade mesmo. Quando você tem uma vida familiar desestruturada, né? Cara, quase todas as meninas aqui, dificilmente elas vão conseguir no início da vida ter uma vida bem estruturada. Claro que consegue também, né? Porque eu acho que eu tive uma infância desestruturada. Eu já falei pra vocês, minha mãe separada do meu pai, né? Apesar que meu pai sempre foi muito, a presença dele foi muito forte na nossa vida. E ele tentava de tudo para que a gente não sentisse, né? Que a minha mãe estava longe. Minha mãe, ela era muito explosiva, então todas as vezes que ela encontrava com meu pai, até para buscar a gente, era brigas, era isso, e eu detestava esses momentos. Então, o momento de encontrar com a minha mãe, em vez de ser um momento de alegria, para mim, eu lembro que criança virava um momento de aflição, porque eu já sabia que minha mãe ia chegar lá para buscar a gente e ela ia arrumar algum motivo para bater de frente com meu pai, para brigar com meu pai. E isso assim, eu detestava, sabe? Mas um dia eu já falei pra vocês que eu conto melhor essas histórias pra vocês. Mas é o que você falou, você aceitou ali seu primeiro relacionamento pelo que você via dentro da sua casa, né? Então, assim, vem muito da carência, né? Porque a família ali não te dá atenção, todo mundo ali preocupado com os próprios problemas. Você mesmo disse, o Bruno te tratava de uma maneira que você via talvez o seu pai tratar sua mãe, então era natural. Tivemos várias meninas aqui, gente, que falaram pra gente já. Eu apanhava no meu relacionamento. E elas achavam que aquilo era amor, porque ela via a mãe apanhar do pai a vida inteira. Então elas achavam que aquilo era normal. Então é o que eu falo pra vocês, não normalizem os relacionamentos abusivos, não normalizem a violência doméstica, né, para suas filhas, para os seus filhos, porque não é só a filha não, é filho também, a gente tem que criar de uma maneira que ele, né, ele mostre, que ele cuide bem de outra mulher, que ele saiba ser um bom marido para uma mulher também, né? E você foi passando por vários relacionamentos aqui, cada um com um problema, mas achei super legal que você foi fazer terapia, você foi procurar saber, nossa, o que está acontecendo comigo? Por que eu tenho tantos relacionamentos descartáveis, né? Por que essas pessoas... E muitas vezes o problema não é seu, às vezes o problema também está com aquela pessoa, né? Mas eu acredito muito nessa coisa da energia, sabe, gente? Quando a gente está com uma energia baixa, uma energia, vamos dizer assim, uma energia ruim, parece que a gente atrai essas coisas para nossa vida. É incrível. Por isso que eu falo que é tão importante a gente se achar, a gente estar bem com a gente mesmo, porque aí você não vai aceitar qualquer coisa. Porque quando a gente está carente, quando a gente está para baixo, quando a gente está se sentindo abaixo de cu de cobra, como eu gosto de falar para vocês, qualquer porcaria que aparece na nossa vida, a gente já tá achando que é a salvação do meu reino. Nossa, esse homem apareceu para mudar minha vida, esse homem apareceu, né? E não é nada disso. Apareceu para atazanar, né? Para piorar. Então,
é muito importante que vocês se conheçam. Se você vê... Peraí, por que meus relacionamentos dão tudo errado, cara? Por que é um homem traste atrás do outro? Comece a se perguntar também. Sabe, comece a fazer uma autoanálise. O que está acontecendo na minha vida? É porque você é ruim? Não. Mas talvez você atraia esse tipo de pessoas e você acabe aceitando. Porque às vezes a carência é grande, ou você tem uma família desestruturada, não tem apoio da minha família, né? Ela via em casa que o pai tratar a mãe, tipo, caguei pra sua mãe, então ela aceitava lá o Bruno cagando pra ela, fazendo as coisas que fazia pra ela, porque ela achava que era normal, né? Ela falou, minha mãe me ensinou que eu tinha que ser independente, que eu tinha que ser isso, tinha que ser aquilo, mas não me ensinou que existiam relacionamentos abusivos. E realmente, se você for pensar, não é um assunto que é tão falado. Então mesmo, a mãe expõe as meninas para assistir meus vídeos, hein? Não é um assunto que a gente fala tanto para uma filha, né? A gente fala, você vai conhecer um cara, você vai conhecer, né? Vai ser feliz, vai isso, vai ser aquilo. Mas o que ela tá vendo dentro de casa? Que exemplo ela tá tendo dentro de casa, né? Porque é isso, os nossos filhos são nossos espelhos. O que eles veem é o que eles vão fazer. Você tá ali para mostrar a eles, né? Muitas vezes, claro que tem filhos que às vezes, né, moram longe dos pais, como é o caso do meu, mas eu acho que mesmo que você tá longe, você tem que ter uma grande influência na vida dos seus filhos, né? Você tem que mostrar para os seus filhos, peraí, isso aqui é bom, não, isso aqui não é bom para você, né? Ó, esse relacionamento aqui é legal, esse aqui já não tá tão bom. Então eu acho que a gente tem que mostrar isso desde cedo, para depois não crescer achando assim, todo mundo é contra mim, né? Você tá vendo lá que a pessoa tá passando um relacionamento complicado, um relacionamento difícil, um relacionamento abusivo, tóxico, às vezes até de amizade, gente. Eu não digo que é nem só de casal, não, tá? Tem relacionamentos assim de amizade e tudo, mas porque você viveu isso dentro da sua casa, né? Porque você vive aquilo ali dentro de casa. Então você acha que é aquilo ali que é o certo. Então, Alice, parabéns que você foi atrás, você foi fazer sua terapia, você conseguiu se provar e você se formou, né? Quando diziam aí que você não ia passar nem na porta da faculdade, fez sua carreira e eu espero que sim, que você se descobrindo, né? Que você possa atrair coisas boas, pessoas boas, como você mesmo disse, foi um relacionamento descartável atrás do outro, né? Não atraía pessoas boas. Mas eu acho que hoje você tá pronta, pela sua história aqui, eu acho que você tá pronta, assim, sabe? Eu tenho certeza que coisas boas aí vão acontecer pra você, tá bom? Eu tenho certeza que a sua história vai sim ajudar muitas meninas por aqui. Um beijo pra você. Beijo, gente. Deixa um comentário aí pra ela e até o próximo. Tchau.